Então, os gêneros têm essas características gerais, né, que conseguem agrupar uma determinada quantidade de textos dentro daquela caracterização. E os textos são a maneira como se concretizam os discursos das pessoas, né? Então, a fábula é o discurso do Esopo, do La Fontaine, de não sei o quê, num determinado momento, certo? Então, aquilo é um texto, né? Com o que a gente trabalha? A gente trabalha com texto, tá certo? A nossa unidade de trabalho, quando a gente está lendo, é texto. Acontece que os textos são organizados em gêneros, então a gente acaba lidando com gênero, tá certo? A nossa unidade de trabalho não é gênero, é texto, né? Então, e é texto, a gente toma o texto e vai ter que analisar como é que esse texto se caracteriza, né? Quais são os recursos que foram utilizados, qual é o grau de complexidade que esse texto tem. Sobre o grau de complexidade dos textos, lembra aquele documento que eu falei ontem para vocês, que já está baixado na página do MECNEP? Lá tem um estudo de caracterização dos textos, de todos os critérios que a gente pode utilizar para caracterizar o texto. Então, eu recomendo que vocês olhem, leiam aquilo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem até me escrever, eu passo meu e-mail para vocês podem me escrever, perguntar alguma coisa, tá certo? Mas vocês podem ler ali, tem alguns critérios para caracterizar a complexidade do texto. Esses critérios, eles foram usados também nos parâmetros de quinta ou oitava. Nesse documento, como já faz 10 anos, né, que a gente escreveu, nesse documento a coisa está mais bem elaborada, está mais bem organizada, está mais expandida. Então, eu recomendo que vocês leiam o mais atual, né? Bom, então a gente tem os textos que são organizados em gêneros. Então, inevitavelmente, a gente tem que lidar com a característica dos gêneros, porque a gente está trabalhando com texto, certo? E não vou ensinar para os meninos o que é o gênero X, tarará, 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 mas vou discutir as características deles, porque os meninos precisam saber para entender uma fábula, né? Bom, e esses textos, esses gêneros e esses portadores, eles circulam em determinadas esferas que existem na sociedade. Então, por exemplo, tem a esfera acadêmica, que é a esfera da universidade, da escola, né? A esfera jornalística, que é óbvia, é a esfera da mídia impressa, televisiva, radiofônica, eletrônica, certo? Toda essa mídia. Que mais? A esfera jurídica, a esfera do cotidiano, enfim, são tantas, a esfera da ciência, né? São muitas as esferas. Então, vamos pegar um texto. Eu vou pegar agora artigo assinado, que é um texto da ordem do argumentar. Quer dizer, um artigo assinado, ele sempre argumenta em razão de alguma questão polêmica que ele discute, né? Então, vamos pensar, um artigo assinado na academia, um artigo assinado que vai circular na universidade, ou vai circular na Secretaria de Educação, ou vai circular dentro de uma escola, tá certo? Um artigo assinado como esse. Ele vai ter determinadas características. Então, por exemplo, se vai circular dentro da Secretaria da Educação, se vai circular dentro da universidade ou dentro da escola, ele vai ter por exemplo, uma linguagem que é adequada ao objeto que ele está discutindo. Então, se for um artigo que vai discutir dentro da área das ciências biológicas, por exemplo, a linguagem predominantemente colocada ali dentro vai ser a linguagem da ciência biológica. Se for de educação, vai ser o nosso velho conhecido pedagogês, didatiquês e assim vai, né? Então, além disso, um artigo que circula nessa esfera, dependendo de quem é o seu interlocutor, vai ser mais ou menos sustentado. Então, eu vou trazer mais dados teóricos que sustentam aquilo, eu vou trazer menos dados teóricos, né? Porque eu doso, porque eu antecipo o que é possível para o meu interlocutor compreender e doso quando eu escrevo o texto, certo? Um artigo assinado que vai circular no jornal, dependendo do caderno em que ele for publicado, ele também vai ser mais ou menos sustentado. Se for no caderno de economia, ele vai ser bem sustentado e com uma linguagem bem de economia, mas não vai ser tão sustentado como se ele circulasse na academia. Então, eu vou ter um texto um pouquinho mais frouxo do ponto de vista da argumentação, porque ninguém que está lendo jornal está pensando que está lendo texto acadêmico. Quem quiser ler texto acadêmico, pega o livro e vai ler, tá certo? Então, a sustentação ela é mais tranquila. Por quê? Por causa da esfera, que é a jornalística, que é uma leitura mais
light, entre aspas, né? Dependendo do caderno também a gente tem que ver. Se eu pegar um ensaio publicado no caderno 2 do Estadão, por exemplo, um ensaio literário, ele vai ser mais tranquilo do que um ensaio sobre a obra de Saramago se for publicado na Revista de Linguística da PUC de São Paulo, por exemplo, certo? Então, tudo isso que está aqui, o texto, o gênero, o portador, a esfera, determinam a complexidade de um texto. Mesmo um portador, queria mostrar para vocês um portador específico, e aí eu queria, antes de qualquer coisa, fazer um agradecimento assim gigantesco, porque eu fiz um escaneamento desse livro aqui, O Mensageiro das Estrelas, que eu não sei se vocês conhecem, e ontem, sem eu pedir, sem nada, o colega dele juntou tudo bonitinho num PowerPoint para vocês. Eu cheguei hoje, estava tudo arrumadinho, e eu não tinha nem pedido, gente, nem pedi. Então, eu queria agradecer muito mesmo pelo trabalho de vocês. Então, por exemplo, este é um portador. Eu vou falar das duas coisas e tudo junto, tá certo? Bom, é um livro, olha, esse é um livro, tá certo? É um livro que se chama O Mensageiro das Estrelas. Vocês acham esse título poético ou não? Muito poético, né? Vocês sabem do que fala esse livro? Vocês devem conhecer, devem saber. É uma biografia, tá certo? É uma biografia do Galileu. Agora, esse é um livro com esse título. Vocês acham que ele circula numa esfera mais acadêmica ou numa esfera literária? Literária. Então, viram como mudou? É uma biografia. Mas por que circula na esfera literária? Até o título é diferente. O Mensageiro das Estrelas, né? Bom, biografia a gente já sabe. Biografia é um gênero que vai falar o quê? Da vida, né? Das descobertas, das invenções, do trabalho de alguém que tem relevância social naquele momento histórico, né? Ou num determinado momento e continua tendo, como é o caso do Galileu, dada a sua contribuição, etc.